A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Irmão Neto e trago mais um vídeo, mais uma reflexão para as nossas vidas. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 8 e versículo 32. É um texto bastante conhecido da igreja, daqueles que conhecem a Palavra de Deus. E diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas são palavras do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra na forma de homem. Ele disse essa palavra para aqueles que conheciam a lei. E inclusive diz o contexto que essas pessoas tinham crido nele. Mas o Senhor Jesus está confrontando essas pessoas pelas suas atitudes que estão sendo tomadas com relação a Ele mesmo, ao próprio Cristo. E também com relação a atitudes tomadas ao entendimento da lei, ao entendimento daquilo que eles defendiam como prática da sua vida, da lei e da fé. Então, na realidade eu quero aqui fazer algumas perguntas para você que vai assistir esse vídeo e lhe despertar para buscar conhecer esse assunto que eu vou falar aqui. Então, o Senhor Jesus disse que é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Que verdade é essa que o Senhor Jesus fala? A verdade que o Senhor Jesus fala é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, que é também o próprio Cristo. Ele fala dele mesmo, ele fala que ele é a verdade, mas ele fala também que a palavra é a verdade. E eu quero aqui perguntar o seguinte: você já ouviu falar, você conhece, o que é que você conhece sobre as 7 festas fixas do Senhor, as festas fixas do Senhor, que são tempos determinados, que são para serem proclamadas em tempos determinados? Você já ouviu falar nas festas fixas do Senhor? Você conhece sobre esse assunto? O que é que você conhece sobre esse assunto? Você já ouviu falar sobre isso? As festas fixas do Senhor, os tempos determinados, os moedos de Deus. Também sobre a questão das revelações que Deus traz através de Daniel. Aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, que trazia grandes revelações para a humanidade ao longo da história, a partir da Babilônia, mas claro que contava também uma história a respeito de antes do reinado de Nabucodonosor. Mas a estátua fala ali de reinos a partir da Babilônia até os dias atuais, até os últimos dias. O que é que você conhece sobre esse assunto, sobre aquela estátua, sobre as revelações que Deus estava dando através daquela estátua em Daniel, no capítulo 2, onde fala de uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés e dedos de ferro e barro com louro. O que é que você sabe sobre isso? Também eu gostaria de perguntar o que é que você sabe sobre as 2 casas de Israel, porque muitos sabem que Israel foi dividido, mas a gente percebe ao ver pregações, ao ver comentários, que muitas vezes essas questões são misturadas. Então, o que é que você sabe sobre as 2 casas de Israel?
sobre esse assunto? Porque muitas vezes pessoas chamam os israelitas de judeus. Quando você chama os judeus de israelita, tudo bem, porque todos eles descenderam de Jacó. Mas os israelitas, eles são quando eles são da tribo de Israel, as 10 tribos que foram separadas, né? Essas tribos não são judaicas, por quê? Porque judeus são todos aqueles que são descendência da tribo de Judá. E a partir da separação dos dois reinos, ficou com Judá a tribo de Benjamim e alguns levitas. Então esses podem sim ser chamados de judeus. Porém, os das tribos do norte, ou seja, que foram separados e ficaram com as 10 tribos, o reino do norte, que Judá é reino do sul e Israel é reino do norte. Esses que fazem parte das tribos do reino do norte, que é chamada de casa de Israel, esses não podem ser chamados de judeus, porque eles eram da tribo do norte, ou seja, eles não eram descendentes, eles podem ser chamados de Efraim até, mas não de judeus, ok? Então, o que é que você sabe sobre esse assunto? Que é algo muito interessante. Qual o propósito de Deus ter dividido essas duas casas, né? Esse reino que era Israel. Israel era a descendência de Jacó, de Abraão, de Isaac, que Jacó teve 12 filhos, que 12 filhos que se tornaram 12 tribos que se tornaram uma nação que foi separada, que foi dividida, em duas nações, e que uma delas, composta por 10 tribos, foi desfeita, foi espalhada pelos povos, entre os povos pelo próprio Deus, e Deus fez uma promessa de restauração. Então, o que é que você sabe sobre isso, né? Então, vou deixar aqui esses 3 assuntos, né? As festas fixas do Senhor, os tempos determinados, inclusive lá em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Deus está falando algo aí, né? Essas festas fixas, elas são proclamadas em tempos determinados, então elas não acontecem fora do tempo, e isso tem uma revelação muito grande para a nossa vida, e nós precisamos aprender e entender sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. O que é que você sabe sobre as festas fixas do Senhor, sobre a Babilônia no contexto geral, de Babel até a Grande Babilônia, sobre a estátua, do capítulo 2, mas não só sobre a estátua, sobre a estátua de ouro, sobre os animais que Daniel teve visões e Deus deu revelações ali para a nossa vida, para a humanidade, para a igreja, para o seu povo, e sobre as duas casas de Israel, sobre a divisão da nação Israel em 2 reinos. E o que é que você sabe sobre isso? E eu deixo essas perguntas aqui nesse vídeo para a gente poder futuramente estar fazendo mais vídeos a respeito desse assunto. O que é que você sabe, o que é que você não sabe, o que é que você gostaria de saber, Então você pode deixar seus comentários aí embaixo desse vídeo, sobre o que você gostaria de aprender ou o que você sabe sobre isso, para a gente poder estar interagindo e fazendo mais conteúdo para explicar mais detalhadamente sobre esses assuntos no nosso canal e aprender juntos, amém? Então que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode estar se inscrevendo e curtindo, compartilhando com outras pessoas, tá certo? E eu agradeço desde já a sua colaboração, a sua inscrição aí conosco, e Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.